Saudações, bem-vindos a mais uma edição do Direito Agrário, comentando sobre legislação no agronegócio e também sobre alguns eventos atuais e que possam ter desdobramentos jurídicos, como os eventos climáticos. Conforme nós já abordamos, os eventos climáticos previstos ou não são cada vez maiores e mais desafiadores, não só para a população urbana, mas como também para os produtores rurais, que suportam, além dos riscos empresariais da sua atividade, também os riscos socioeconômicos e agrobiológicos, agora também os climáticos, né, trazendo risco não só à sua atividade econômica, mas à sua integridade física, né, e nos solidarizamos com os sofrimentos, com as angústias de todas as pessoas afetadas pelo desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, aproveitando essa oportunidade para reforçar essa campanha de apoio financeiro, material, psicológico e toda forma de ajuda que pudesse ser encaminhada às regiões afetadas. Também aproveitamos essa oportunidade para retomar algumas reflexões sobre as situações jurídicas, dessa vez sobre prevenção, dos medidas de prevenção a desastres naturais, responsabilidade civil e outras questões relacionadas. Para minimizar os impactos desses eventos climáticos, algumas medidas preventivas podem ser adotadas conforme a legislação, instrumentos financeiros e algumas outras ações administrativas. É extremamente recomendado observar o chamado zoneamento agroecológico, que orienta por mapas oficiais quais são as áreas adequadas para determinados tipos de culturas em razão do clima e outros fatores de risco, evitando a ocupação desordenada do solo nas regiões do nosso país. Como medidas de planejamento estrutural, é interessante utilizar também sistemas de drenagem eficientes para escoar o excesso de água das áreas de cultivo e de instalações, diminuindo esse risco de alagamentos, consequentemente a perda de áreas produtivas, produtos armazenados como fertilizantes, defensivos, suplementos animais e outros, lembrando sempre da exigência de alguns órgãos ambientais com relação ao licenciamento para esse tipo de obra de escoamento. O plantio com cultivares resistentes ao clima local e a diversificação de culturas pode também reduzir o risco e a dependência de uma única safra, no caso de atividades agrícolas, diminuindo consequentemente o impacto financeiro em caso de perdas. E já no caso de pastagens, o manejo adequado, com a rotação, descanso, pode auxiliar a boa capacidade de retenção de água no solo e reduzir o risco de escoamento superficial. Em relação às medidas ambientais, a proteção de nascentes e a proteção de outras áreas de preservação permanente, como por exemplo nas margens de cursos d'água, nas margens de rios, são medidas importantíssimas devido à recomposição vegetal que vai auxiliar, vai evitar, na verdade, o comprometimento na capacidade de retenção de água, vai auxiliar o alagamento e outras situações a depender da região. Os laudos e diagnósticos ambientais feitos por técnicos com anotação de responsabilidade técnica vão auxiliar não só no momento de reparação dos danos causados, como também na prevenção, já que vai ser detalhada a infraestrutura da propriedade rural antes da ocorrência dos desastres, o registro da produção, da conformidade jurídica com todas as normas socioambientais, fornecendo elementos em caso da ocorrência destes danos, né, cuja responsabilidade pode ou não estar originada na ação ou na omissão de obras de infraestrutura do poder público ou de eventuais intervenções causadas por atividades antrópicas, né, ou de outras situações nesse sentido. A responsabilidade ambiental também é um fator importantíssimo a ser considerado para a prevenção, porque é o exemplo de defensivos químicos e animais mortos carreados pelas enchentes nesses desastres climáticos, caso sejam causadores de poluição ambiental, podem acabar ensejando a responsabilidade administrativa em infrações, crimes ambientais, e também a necessidade de reparação de dano nesses locais poluídos, cuja responsabilidade é objetiva, ou seja, independe, nesse caso, da comprovação de autoria e nexo de causalidade, enfim, são só algumas reflexões nesse sentido. Recomenda-se, periodicamente, a revisão de cadastros, dos cadastros da propriedade rural, como, por exemplo, os cadastros no INCRA, o CAR e outros cadastros nesse sentido, para garantir que os dados estejam sempre atualizados e reflitam a situação real da propriedade rural antes e depois de eventos catastróficos como esse que aconteceu. Arrendamentos, por sua vez, necessitam de contratos seguros, detalhados e com a previsão da maior possibilidade de situações adversas possíveis, definindo as formas
rápidas e eficazes de solução para as partes, sem necessidade de levar essas situações aos tribunais, anexando aos contratos os laudos, análise de solo e tudo aquilo que documenta a situação anterior da propriedade, né, a descrição das benfeitorias, enfim. Como nós já comentamos, o direito dos desastres ele possui um conjunto de normas e de princípios para prevenção, para mitigação e resposta de eventos climáticos adversos, com instrumentos previstos na legislação, como plano de contingência, procedimentos e ações para prevenir acidentes ou desastres, incluindo recursos humanos, materiais, com base em hipóteses de acidente ou desastre. Já faz quase 2 décadas que a legislação orienta que compete ao poder público promover estudos referentes às causas e possibilidades de ocorrência de desastres de qualquer origem, né, a sua incidência, a extensão, instituir e manter sistemas de informação e monitoramento de desastres, o Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência desses eventos, né, e segundo a legislação compete também aos governos que façam um monitoramento meteorológico, hidrológico, geológico das áreas de risco para produzir alertas e possibilidade da possibilidade de ocorrência desses desastres. Então, mesmo com tantas ferramentas jurídicas, infelizmente, na realidade não estamos vendo nesses episódios de enchentes, de fato, uma prevenção. Muitas pessoas foram surpreendidas com a proporção recorde desse recente desastre climático no Rio Grande do Sul e acabaram se organizando com recursos financeiros próprios, mobilizando a evacuação e logística com mais rapidez que o poder público. Então, seguimos comentando aí sobre essas situações. Saudações e até a próxima.